Olá, amigos do FuteTube DF. No programa de hoje, o Na Marca do Pênalti, estamos recebendo aqui um convidado super campeão. Só do Candangão são 12 títulos, mais do que qualquer um outro jogador e até mesmo clube. Pois é, estou falando do Rodrigo Antônio Lopes Belchior. Rodriguinho, ele que foi campeão da Série B pelo Gama em 98 e tem 12 títulos do Candangão, 6 pelo Gama, 4 pelo Brasiliense e 2 pelo Lusiânia. Enfim, é um cara multicampeão. É uma honra recebê-lo aqui, Rodriguinho. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos vocês, é um prazer enorme e vai ser muito prazeroso conversar com vocês e com a galera aí do FuteTube DF. Bom, começando, eu quero passar a ficha técnica do Rodriguinho. Ele que tem 36 anos, natural de Brasília, né, entre os principais clubes da sua carreira: Gama, Paysandu, Brasiliense, Sampaio Corrêa, Ipatinga, Ceilândia, Lusiânia, por aí vai. Além de passagens pelo futebol do exterior, né, no Irã, mais precisamente. Bom, começando, para a gente conhecer um pouco melhor você, eu queria saber como é que você começou a gostar de futebol, quais que foram as suas influências para começar a gostar de futebol e começar a jogar. A minha principal influência, né, no futebol sempre foi o meu pai, né? Apesar dele não ter sido um atleta profissional, mas ele sempre gostou de futebol. Então ele sempre me conduzia aos estádios, me conduzia até mesmo a pelada, né, que ele jogava com os amigos. Eu fui começando a gostar do futebol. Era muito pequenininho, mas aí logo em seguida eu tive a oportunidade de entrar na escolinha do Jaime, né, uma escolinha que me deu uma gama de oportunidades assim. Falando em Gama, você nasceu no Gama, criado no Gama, né? Só para deixar claro. Exatamente, e tenho um orgulho disso, né? Eu sou uma pessoa que tem o maior carinho, o maior respeito pela cidade onde eu nasci, pelo clube que eu joguei, né? Eu tive essa oportunidade de ter sido um atleta profissional pela equipe do Gama. Eu acredito que não seja algo tão normal na vida de um atleta a pessoa disputar, por exemplo, 17 campeonatos estaduais eu disputei. Eu ganhei 15. Então, assim, eu não quero ser melhor nem maior do que ninguém. Mas eu acho que isso eu só consegui devido à vontade divina. Então, assim, eu tenho que agradecer por isso, porque é Deus quem proporciona essas situações pra gente. Vou chegar até aqui um pouquinho mais perto, ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho da minha áurea aqui, ó. Um pouquinho da minha sorte aqui, né? Ter uma carreira mais vitoriosa aqui. Então, vamos ver se isso funciona, né? Vou testar depois dessa entrevista. Não, mas você já tem uma carreira vitoriosa. Só em ter chegado aqui, muitos gostariam de estar no seu lugar e infelizmente não teve a oportunidade de estar agora se formando igual vocês estão. Então, parabenizar também o trabalho de vocês. E eu espero que o FuteTube DF aí possa crescer muito, porque é isso que nós precisamos aqui, precisamos agregar, né, mais valores. Então, assim, eu acredito que vocês estão no caminho certo. O pessoal de Brasília aqui que procura crescer o futebol de Brasília, isso aí é que a gente precisa nesse momento, porque infelizmente o futebol de Brasília é meio que esquecido pela galera lá do eixo Rio-São Paulo, né, que são os principais eixos. Então, assim, a gente precisa crescer o futebol de Brasília. Eu espero que isso aconteça, até porque eu faço parte do futebol de Brasília e eu quero que isso aconteça. Obrigado aí pelos elogios. Não foi nada combinado, se é que você está pensando aí do outro lado da sua tela. E vamos lá, muito obrigado. Vamos lá, vamos continuar a entrevista. 99 a 2002 foram 4 campeonatos brasileiros seguidos com participação do Gama. É algo, né, pelas condições do Gama, né, grandes equipes, né, pela frente, foi um feito enorme, né, para o Gama, um grande feito para a história do Brasília, história do futebol brasiliense. Você, como é que foi a sensação? Você que estava ali dentro, estar ali participando de um time que estava fazendo história, você se sentir construindo a história, né, do futebol candango na Série A? Para mim era um diferencial muito grande, né? Primeiro porque eu era um dos poucos, né, que era nascido e criado no Gama
E sempre foi assim, né? Eu sempre fui um dos únicos jogadores em todos os anos que eu participei da equipe do Gama, eu era um dos poucos. Lógico que tinha vários jogadores de Brasília, né? Na base do Gama tinham vários jogadores de Brasília. Porém, nascido e criado no Gama era eu e, se eu não me engano, o Ricardo, somente. E aí depois eu tive a oportunidade de continuar, o Ricardo teve alguns problemas, teve que sair. E assim, eu ficava muito feliz, né? Porque a gente fica acompanhando. Eu nasci no Gama ali, então eu tinha muitos amigos e ainda continuo tendo muitos amigos. E a gente fica sempre ali mantendo contato com aquelas pessoas. E naquela época era muito bom, assim, porque a gente ia para um jogo. A única coisa que não era tão bom era, por exemplo, a gente ia para um jogo, aí Gama e Flamengo, por exemplo. Eu tinha 200 amigos ali próximo de casa, 180 flamenguistas, e todos eles queriam camisa do Flamengo. E como eu iria dar 180 camisas? Não tinha como, né? Então, assim, mas era muito legal a cobrança que a gente recebia, né? Pô, tem que ganhar, né? Os vascaínos, vamos ganhar do Flamengo, Rodriguinho, tem que ganhar. E assim era quando a gente ia jogar também contra o Vasco, os flamenguistas, tem que ganhar deles e tal. E, então isso era muito bom, isso era muito gratificante, sempre foi muito legal. Então, é isso que eu tenho, assim, como lembranças boas, né, da equipe do Gama. Porém, assim, a gente sabe que no futebol, aquele QI também, né, quem indica é sempre importante, assim como em qualquer profissão. E eu tive um problema com o empresário no início da minha carreira na equipe do Gama. E aí eu meio que desgostei com essa questão de empresário, assim, sabe? Lógico que tem alguns ótimos empresários, pessoas seríssimas, mas assim como em qualquer profissão também tem os picaretas. Vamos dar uma pausa agora no futebol do DF, futebol local, e vamos alçar um voo bem distante. Estou falando do futebol iraniano, né? Eu estou falando isso porque o Rodriguinho teve uma experiência, duas, na verdade, por 2 clubes iranianos, né? A gente quer saber um pouco dele. Como é que foi a vida lá no Irã? Você que defendeu, eu pedi a ajuda do Rodriguinho, porque eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dos times aqui, iranianos. Você poderia pronunciar só o nome dos clubes que você jogou? Loahan, né? Se escreve Rahan, e o Damash Teheran, né? Foram 2 times muito bons, assim, foi uma experiência de vida maravilhosa, né? Uma experiência cultural que foi muito legal para mim. Tive histórias dentro de campo muito engraçadas, fora de campo também muito engraçadas. Aprendi muito, né, culturalmente. Eu particularmente tinha uma visão totalmente errônea, né, do país. Eu achava que era muito perigoso. Estudei muito antes de ir, né, muito preocupado. Meus familiares também preocupados com a situação de ir para o Irã. E quando cheguei lá, totalmente diferente do que eu imaginava, do que os meus familiares imaginavam e que muitos brasileiros imaginam, né? Então, assim, país muito tranquilo, índice de criminalidade 0, país muito pacato, muito tranquilo. Então, foi muito bom, uma experiência muito legal. Tive a oportunidade de levar a minha esposa, a minha filha. Então, conheceram algumas situações interessantes e foi muito bom, cara, foi muito legal. Inclusive tem até uma história engraçada assim que aconteceu, que os primeiros treinos, o Ricardinho, ele já meio que familiarizado, né, com aquele ambiente de treinamento, ele confundiu o português com o farsi lá, e achando que estava no Brasil, deu uma bronca, né, muito grande num atleta lá do iraniano, porque ele sempre tocava a bola e queria a bola na devolução, né? Sempre tem isso. 1-2 aqui no Brasil é rotineiro, né? E isso é normal para todos os atletas. Você toca, já passa, você vai receber a bola novamente. E ele fazia isso, tocava, passava, o rapaz não tocava para ele. Tocava, passava, o rapaz não tocava. Ele ficou injuriado, né? Falou para mim, pô, Rodriguinho, esses caras são muito burros. Aí, beleza, ele ficou com aquele negócio. Aí na outra jogada, ele fez a jogada, o cara não tocou, ele virou pro cara, falando em português.
rapaz, você tem que tocar, porque eu tô passando, tô tocando e você não tá devolvendo e tal. Todos os iranianos, te chodei. E o Ricardinho, ele não tá entendendo nada, ele, putz, é mesmo, cara, eu tô falando em português com ele. E como é que a religião, né, influenciava, tinha uma influência também sobre o futebol, né, sobre os treinamentos, tinha dias que não podiam treinar, horários. Na época do Ramadã, né, é o momento que nós temos mais dificuldade, porque no Ramadã eles passam o dia inteiro sem se alimentar, e às vezes tinha jogo nesse período. Lógico que nós estrangeiros, nós não tínhamos essa obrigação de ficar o dia todo sem se alimentar, nós nos alimentávamos. Porém, nós nos alimentávamos num lugar escondido para que eles não tivessem a oportunidade de ver, porque imagina, o cara tá quase 24 horas sem comer, né? Você vai lá e vai comer na frente dele, ele vai ficar muito revoltado com aquela situação. Então, assim, eles ficavam até às 6 horas da tarde sem se alimentar. E então, nesse período, a gente tinha que meio que se esconder, né, para se alimentar. E os jogos eram sempre 8, 9 horas da noite para eles terem a oportunidade de se alimentar, ter um pouquinho da digestão para que nós pudéssemos ir para o jogo. Então, assim, a gente como um brasileiro, a gente não entendia muito, né, não tinha um porquê daquilo ali, né, mas eles, culturalmente, eles tinham um porquê daquela situação, principalmente na questão religiosa. E eles faziam muita oração, muito mesmo. Tanto eles faziam que, assim, eu sei a oração até hoje, né? Devido ao tanto de repetição. Tanto que você escutou. Tanto de vezes que tinha que repetir, era rotineiro e para tudo tinha aquilo ali. Você iniciava o treino, tinha oração, terminava o treino, tinha oração. Na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de se alimentar. Então, tudo tinha oração. Então, assim, a gente aprende, né? Ouvia tanto que a gente aprende. Bom, só para discutir um pouco o futebol de Brasília, queria saber um pouco da sua visão sobre o futebol de Brasília hoje, né? Você já avaliou um pouco do Gama, do Brasiliense, mas no geral, como é que está ainda, de acordo com a sua experiência por outros estados, outros países, até por onde você já jogou? Como que você avalia o futebol de Brasília hoje? O futebol de Brasília hoje precisa muito, cara, de um crescimento, acredito eu, financeiro, principalmente, né? Precisa muito de uma união entre empresários, pessoas que querem realmente, né, investir dentro do futebol, porque é uma área que tem retorno, só que as pessoas querem investir hoje e querem o retorno hoje. Aí é difícil, nada se acontece dessa forma, é necessário de um tempo para que possa ter o seu retorno. Mas eu acredito que os empresários, pessoas ligadas ao esporte, né, até mesmo vocês que estão chegando agora com a questão dos repórteres, né, a imprensa em si, temos todo mundo que se abraçar para essa causa, para que o futebol de Brasília possa crescer, porque infelizmente vivemos um momento ruim, essa crise afetou também o esporte, com certeza, principalmente ao futebol, mas a gente sabe que isso aí é passageiro e que tomara a Deus aí que o futebol de Brasília possa vir novamente a ter Gama, a ter Brasiliense, a ter outros clubes, Lusiânia, lá em cima, né, mostrando a força que nós temos aqui. Vamos lá, jogo rápido. Futebol para você? Profissão. Uma referência do esporte? O esporte? Pelé. Uma referência na vida? Meu pai. Um hobby? Futebol. Principal característica, seu ponto forte? Você fala no esporte? Sim. Acredito que meu passe. Um jogo inesquecível, e por quê? Gama e Atlético Mineiro. 6-4 para o Atlético Mineiro. Tiveram várias coisas marcantes. Primeiro, que foi uma coisa marcante, porém ruim, foi que nós, infelizmente, caímos. Mas eu tive a oportunidade de fazer um gol e ir parar no gol, né? Eu fui o goleiro nessa ocasião. Foi muito legal, foi marcante. Não foi legal
pelo sentido de nós termos caído, mas o jogo em si foi muito interessante. Um gol inesquecível. Um gol inesquecível? Tiveram tantos, cara, tiveram vários, assim, para marcar um somente é muito difícil. Mas eu acho que Ipatinga e Vasco foi um gol inesquecível. Título inesquecível. Um título inesquecível. Todos foram maravilhosos, cara. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro, né, na Série B, foi marcante. Tem algum momento que você queira esquecer da carreira? Tem sim. Infelizmente ter trabalhado com o Tonhão. Isso aí eu quero esquecer porque não é profissional e então não foi legal ter trabalhado com uma pessoa assim. Um arrependimento? Nenhum. Graças a Deus tudo que eu fiz foi por pura vontade. Comida preferida? Arroz, feijão, bife, batata frita. Time do coração? Gama. Estilo de música? Sou bem eclético. Curto tudo. Melhor jogador no mundo atualmente? Messi. Assim, conhecemos um pouco melhor o Rodriguinho, maior campeão do Distrito Federal, 12 títulos. Espero que você tenha gostado. Faça sua pergunta, seu comentário, nossa página do Facebook, FUTEUB DF, ou então nos comentários do vídeo no YouTube. Nós agradecemos a visita do Rodriguinho, agradecemos a sua companhia. E é isso, um abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Grande abraço. Isso.